Muito bom dia, ouvinte da Unirádio Web. Como todo domingo, estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita, completando, neste ano de 2022, meio século de apresentação. E é com prazer que retornamos ao seu convívio com temas do cotidiano sob a ótica espírita. Convidamos você a refletir conosco sobre os assuntos que vamos abordar nesta edição de 22 de maio de 2022, Dia da Biodiversidade, e que são os seguintes. Que lições podemos aprender nestes 2 anos de pandemia? Que influência teriam os idosos para chegarmos à regeneração? Apesar das religiões, por que ainda existe tanta maldade no mundo? Decepção que uma pessoa possa ter com um médium. O espiritismo é pela vida social e não pelo isolamento. Caminho de Damasco prossegue com reuniões presenciais. Você pode participar do Momento Espírita enviando perguntas ou comentários para o celular 981-785275 DDD 14, que é também o número do WhatsApp. Mande sua mensagem agora mesmo. Além do aplicativo da Unirádio Web, o programa pode ser acessado pelo site desta emissora, www.uniradios.com.br. Ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes um exemplar da obra intitulada Nas Trilhas do Umbral, Eulália, autoria do espírito Ariel, recebido pela médium Mônica Aguieiras Cortá. Nas Trilhas do Umbral, Eulália narra a história de uma jovem desencarnada em regiões do plano espiritual. Publicado pela editora M, já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer a este livro, telefone ou mande mensagem pelo WhatsApp dizendo que está ouvindo o programa. Se é a primeira vez que você participa, não se esqueça de deixar seu nome completo e endereço. Para telefonar ou enviar o WhatsApp, use o mesmo celular que já informamos. Anote o número 981-785275 DDD 14. Vamos repetir e você anote. 981-785275 DDD 14. Até 5 para o meio-dia. A gente aguarda o seu contato. Equipe que atua nesta edição: assistência técnica e sonoplastia, Rubinho Botino. Apresentação de Sônia e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Caros ouvintes, há 1 ano atrás estávamos em plena pandemia com milhões de vítimas por todo o mundo e perguntávamos aonde iríamos parar diante da avassaladora enfermidade que nos surpreendera. Quando estamos no meio de uma tempestade, tudo parece muito sombrio e ameaçador. Vemos poucas saídas e oramos a Deus pedindo socorro. Era assim que nos encontrávamos há 1 ano atrás, caro ouvinte. No entanto, Deus nos ouviu, ajudando-nos a encontrar nossas próprias soluções. No torvelinho de muitas discussões, vieram os cuidados da prevenção que culminaram com as vacinas descobertas pela ciência. E a tempestade parece ter passado. Não é a primeira vez que situação como essa acontece. A humanidade, ao longo de sua história, já passou por muitos momentos difíceis, conhecendo e se assustando com a reação da natureza à impetuosidade humana. De pandemia, tivemos várias, e entre elas a pandemia do cólera no século XIX, a da gripe espanhola no século XX, todas deixando profundas marcas de apreensão e sofrimento para a humanidade. E o que aprendemos desta vez? Ou será que já esquecemos a lição? Será que ainda continuamos a nos comportar como a criança que, tendo sido salva de uma queda pela oportuna intervenção dos pais,
volta a subir novamente no muro, pondo em risco a própria vida? Até quando? Durante a pandemia, muita coisa se escreveu, mas o que mais chamou a atenção foram os poucos artigos que levantavam a grave questão da irresponsabilidade do homem diante da natureza, um dos grandes fatores de desequilíbrio das forças naturais. Na lei de Deus, os problemas não acontecem por acaso, nem aquele que de vez em quando volta a ameaçar o bem-estar de cada um de nós, nem tampouco aquele que afeta comunidades ou até mesmo a humanidade inteira. A pandemia, como todos os outros problemas que conhecemos hoje, sempre tem um recado direto para cada um de nós e para toda a espécie humana. O problema maior, entretanto, é que depois que eles passam, na ânsia de aproveitar o presente, esquecemos que temos um futuro a enfrentar. Falta-nos a humildade de reconhecer que somos nós que precisamos de Deus e não Deus que precisa de nós. Já é tempo de revermos nossa conduta, uns diante dos outros, de deixarmos de pensar apenas em nós mesmos e nos preocupar também com o bem-estar da coletividade. Se este cuidado fosse levado a sério, poderíamos minimizar os efeitos da dengue e estaríamos bem melhor hoje, deixando de correr tantos riscos. Como temos imensa dificuldade de aprender, com certeza vamos conhecer mais problemas pela frente. Por falar nisso, o que você tem feito além de pensar em si mesmo? Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Dando início a este segmento do programa, trazemos uma questão levantada por nosso grupo de estudo do Caminho de Damasco, que é a seguinte: todos estamos percebendo que hoje as pessoas estão vivendo mais e a projeção é que vamos ter cada vez mais idosos na população do planeta. Será que isso tem a ver com o mundo de regeneração de que fala Kardec? Ótima dedução. Nós também acreditamos que esse fenômeno do envelhecimento da população, que está cada vez mais pronunciado, pode ser um dos fatores que vão nos ajudar a melhorar o clima moral do planeta. Não é o único fator, evidentemente. Allan Kardec fala da reencarnação de espíritos mais esclarecidos para impulsionar as mudanças e fala também da imigração de espíritos da Terra que estariam atrapalhando a evolução da humanidade. Sabemos, no entanto, que a vida longa sobre a Terra proporciona mais vivência e, sobretudo, mais convivência e sabedoria às pessoas no trato de umas com as outras. Por isso é que os mais velhos tendem a aconselhar os mais novos. É claro que os mais jovens têm inquestionáveis qualidades e nem poderia ser diferente, até porque eles reúnem mais condições de impulsionar o progresso material e promover grandes mudanças no campo das ideias. Entretanto, são os mais velhos que viveram mais, que adquiriram mais experiências no trato com as pessoas e na solução de problemas que podem exercer influência em nossa vida moral, justamente onde estão nossas maiores dificuldades. Aliás, a idade avançada é sempre uma grande oportunidade de a pessoa se conhecer melhor, rever seus passos, examinar seus erros e acertos e, com isso, perceber o sentido mais elevado da vida. Disso resulta que, tendo a Terra uma população idosa cada vez maior, cresce a influência do idoso sobre a sociedade e, com ela, a percepção de valores do sentimento de que ainda somos muito carentes. Por isso mesmo, neste século, todos devemos estar preparados para uma vida mais longa, entendendo que a velhice terá um papel cada vez mais importante na melhoria espiritual do mundo. Pelo menos é o que esperamos que aconteça.
Se cuidarmos para que as pessoas vivam mais e tenham boa qualidade de vida, poderemos estar influindo positivamente para acelerar a regeneração moral do nosso planeta. E atenção, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Nas Trilhas do Umbral, Eulália, autoria do Espírito Ariel, recebido pela médium Mônica Aguieiras Cortá. Para participar do sorteio, basta você mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa para o nosso número 981 785275 DDD 14. Eis mais uma questão elaborada por ouvinte e que fomos buscar em nossos arquivos. Dizem que a grande parte da população do mundo acredita em Deus, ou pelo menos tem alguma religião. Eu pergunto, mas se o homem acredita em Deus e sabe que depois da morte ele vai ter que prestar conta de seus atos, como podemos explicar que ainda existam tanto desentendimento e tanta maldade na Terra? Uma lamentável contradição. Ao que tudo indica, devem haver pelo menos duas explicações para o fato de se acreditar em Deus e, ao mesmo tempo, promover o desentendimento e a maldade. Em primeiro lugar, devemos considerar que, de um modo geral, as pessoas acreditam que por terem uma religião, por participarem de cultos e por proclamarem abertamente a existência de Deus ou a fidelidade a Jesus, isso e somente isso bastaria para estarem quites com a lei divina. Por engano, não compreendem que ter religião não é simplesmente adorar ou cantar louvores, participando ativamente de seus cultos, mas é, sobretudo, ter uma conduta diária compatível com o princípio do amor ao próximo. Ao que parece, Jesus não veio ao mundo para fortalecer a prática milenar das cerimônias da adoração, mas sim para que as pessoas compreendessem que, apesar da religião, só o amor salva, só a prática do bem justifica nosso verdadeiro amor a Deus. Por isso, ele não hesitou em criticar a classe mais religiosa de seu tempo, os fariseus, dizendo que eles podiam ter Deus nas palavras, mas não o tinham no coração. Parece que isso está muito claro nos evangelhos para quem quiser conferir. Professando uma religião qualquer que seja e proclamando a existência de Deus, certas pessoas não hesitam em praticar a maldade ao prejudicar o próximo, enganando, explorando ou promovendo atos de vingança e mesmo de violência. Isso tudo não condiz com o verdadeiro sentido da religião que, segundo Jesus, é o de tornar o homem melhor, mais próximo do Pai, mais paciente, mais tolerante, mais fraterno, mais compassivo. Contudo, além desses que não se esforçam em viver a moral religiosa em sua vida, existem aquelas pessoas que se dizem crentes, mas na verdade não o são. Elas até admitem ter uma religião, mas se assim o fazem, é apenas para se promoverem diante da sociedade, pois não hesitam em viver uma vida completamente voltada apenas para interesses egoístas. Acreditamos que estes últimos são em menor número do que os primeiros e que, como os fariseus do tempo de Jesus, elas têm religião, mas não se esforçam para seguir seus preceitos morais. Que religião é essa? Perguntamos. Assim, podemos entender por que existem tantas maldades no mundo, muitas das quais praticadas por religiosos que, em busca de seus interesses mesquinhos, acabam praticando o mal em nome de Deus, prejudicando o próximo e a humanidade. Passamos agora à última questão deste domingo. Ela veio do seguinte questionamento. Fui a um centro espírita acompanhar um amigo. Lá havia várias pessoas consultando uma médium sobre os problemas e, já que eu estava lá, quis também ouvir que orientação ela poderia me dar. Qual não foi minha decepção quando ela me passou uma repreensão, dizendo que eu devia dar mais atenção à minha família e não ficar bebendo nos bares.
Fiquei embasbacado com a situação e não consegui dizer nada, porque eu nunca fui frequentador de bar e acho que sempre tratei bem meus familiares. Caro ouvinte, você entrou no lugar errado, no momento errado, falou com a pessoa errada e com isso levou uma falsa impressão do espiritismo. Não é assim que devemos tomar contato com a doutrina dos espíritos. Quem nada sabe de espiritismo, se quiser aprender, tem que buscar fontes seguras de conhecimento. Por isso, se alguém me perguntar o que devo fazer para conhecer o espiritismo, eu vou dizer que leia primeiro as obras de Allan Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos, ou comece conversando com alguém que tenha bom conhecimento dessas obras. Se quiser, a pessoa também pode ir a um centro, ouvir palestras ou, até mesmo, tomar passe, porque os passes do Centro Espírita são acompanhados de preleções do Evangelho à luz da doutrina e abordam, sobretudo, seu aspecto moral. Na verdade, é um caminho para a pessoa se instruir a respeito do espiritismo, que pode ser indicado por um centro espírita bem orientado e não por qualquer centro que se denomina espírita. Eu jamais indicaria para você procurar um médium que atua isoladamente, porque não é por aí que se conhece o espiritismo. Pelo contrário, existem práticas mediúnicas que se autodenominam espíritas e que nada têm a ver com o espiritismo e até depõem contra a doutrina. Desse modo, ao procurar um médium, mesmo dentro de um centro sem informações seguras, você corre o risco de se deparar com uma situação desconcertante como a que você enfrentou quando compareceu ao referido centro. O espiritismo tem bases filosóficas e científicas, que existe para ajudar o ser humano a encontrar o caminho das boas obras ou da fraternidade. Centro que gira em torno de médiuns preocupados em fazer revelações, conspiram contra os elevados ideais da doutrina. E atenção, ouvintes, para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, o Grupo Espírita Fraternidade de Garça, está com grupos funcionando com suas atividades presenciais habituais junto ao público. As sessões de aplicação de passes diários acontecem sempre às 18 horas, domingo, segunda, terça, quarta, sexta e sábado. As crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis são atendidas a partir das 17h30. As reuniões noturnas abertas ao público às 20 horas acontecem na segunda-feira com as palestras habituais, na quinta-feira com o estudo do Evangelho. E na sexta-feira com reunião de estudo também às 20 horas, atualmente com foco no livro Os Mensageiros de André Luiz. Os interessados devem comparecer ao centro. Para maiores informações, você pode entrar facilmente no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, acessando www.caminhodedamasco.org. Neste site, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações de Momento Espírita, inclusive os programas anteriores, informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em vídeo e áudio. Repetindo, o site para você acompanhar as atividades do Centro Espírita Caminho de Damasco. www.caminhodedamasco.org. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se.
eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita e isolamento social. A partir da questão 769, dentro do capítulo de Lei de Solidariedade do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata do tema Vida de Isolamento, Voto de Silêncio. O objetivo desse capítulo é mostrar que Deus nos criou para que possamos conviver uns com os outros, isto é, para vivermos em sociedade. O princípio do amor ao próximo não teria sentido para alguém que vivesse isolado. Sociedade é o agrupamento de indivíduos visando a um objetivo comum, de tal maneira que cada um possa desfrutar de seus direitos. Momento Espírita. Volta do começo. Mensagem para a nova era. Conhecer a doutrina espírita e isolamento social. A partir da questão 769, dentro do capítulo Lei de Solidariedade do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata do tema Vida de Isolamento, Voto de Silêncio. O objetivo desse capítulo é mostrar que Deus nos criou para que possamos conviver uns com os outros, isto é, para vivermos em sociedade. O princípio do amor ao próximo não teria sentido para alguém que vivesse isolado. Sociedade é o agrupamento de indivíduos visando a um objetivo comum, de tal maneira que cada um possa desfrutar de seus direitos e ao mesmo tempo respeitar os direitos dos demais. Respeitar os direitos dos outros é seguir as normas sociais para que a sociedade possa viver em segurança, garantindo o bem-estar de todos e de cada um. A sociedade, de uma maneira geral, nos proporciona as condições de vida e exige que cada um faça a sua parte, ou seja, cumpra com suas obrigações sociais. Na lei de Deus, porém, não basta o respeito que devemos uns para com os outros. Precisamos aprender a cultivar o amor para que a sociedade viva em perfeita harmonia e sobreviva. E uma das formas pelas quais o amor se manifesta é através da prática dos atos de solidariedade. Desse modo, com o progresso moral da humanidade, acredita-se que o futuro e a sociedade que no futuro a sociedade será fraterna e a lei a imperar será a lei do amor. Desse modo, é fácil deduzir o que Deus quer de nós, que nos amemos uns aos outros, ou seja, que vivamos em sociedade. Dentro dessa lei divina, portanto, não há nenhuma vantagem em se isolar da sociedade. No passado, algumas ordens religiosas acreditaram que o isolamento seria a forma de encontrar Deus, mas fazendo assim, elas ignoraram Jesus, que acreditou no ser humano e proclamou a paz social. Logo, isolamento social e votos de silêncio não ajudam. Antes, prejudicam o nosso desenvolvimento social. Ao contrário do que muitos afirmam, a sociedade não é ruim. Ela não funciona melhor porque as pessoas ainda não aprenderam a conviver fraternalmente com o semelhante, conforme os ensinos de Jesus. Paz não é inércia. Que a paz esteja com vocês. Jesus. Essa foi a saudação que Jesus fez aos discípulos, temerosos diante da perseguição que os líderes judeus promoviam contra os cristãos. Os discípulos estavam reunidos secretamente, amedrontados, e Jesus, que já havia sido crucificado, apareceu-lhes em espírito, exortando que a paz estivesse com eles. Hoje, talvez, estejamos aflitos por algum motivo. É possível que estejamos com medo de viver,
medo de que algo ruim nos aconteça, medo de que nossos sonhos desmoronem. A experiência humana é cercada de muitos desafios e frustrações. Não temos garantia de que tudo sempre sairá bem. Nossos planos nem sempre darão certo. E mesmo aqueles que se concretizam, muitas vezes ao longo do tempo, se tornam pesadelos. Por essa razão, Jesus faz o apelo para que estejamos em paz, mesmo nos momentos dos grandes desafios. Paz não é ausência de luta. Paz não é acovardamento perante os obstáculos. Paz não é fugir do mundo com medo de enfrentar contrariedades. Paz não é se isolar das pessoas com medo de ser ferido. Paz não é inércia, nem comodismo. Vale lembrar que Jesus veio falar de paz aos discípulos exatamente quando eles estavam atemorizados pela perseguição aos cristãos. A paz nasce quando estamos realizando a nossa missão de vida. Nasce quando estamos plantando nossos sonhos, apesar das tempestades. A paz brota quando, a despeito do medo que sentimos, tomamos as atitudes necessárias à solução dos problemas que nos afligem. A paz surge quando expulsamos os conflitos com a coragem de entender e perdoar. A paz renasce quando, apesar de toda a guerra, nosso coração não desiste de amar. Certa feita, Jesus falou palavras fortes e aparentemente estranhas. Disse que ele não tinha vindo trazer a paz, mas sim a espada. É claro que Jesus não estava pregando a violência. Isso seria incoerente com os seus ensinamentos de amor e bondade. Sou da opinião que, ao se referir à espada, Jesus quis se referir à necessidade que temos de cortar nossas ligações com o mal, isto é, cortar o egoísmo, o orgulho, o medo, a maledicência, a mágoa, o ódio e tudo aquilo que nos afasta da paz. Curiosamente, por mais paradoxal que possa parecer, não há paz sem luta. Evidentemente, não luta contra o próximo, nem contra nós mesmos, mas luta contra as nossas tendências inferiores, que, uma vez manifestadas, criam conflitos em nossa vida que tanto nos fazem sofrer. Com Jesus, aprendemos que a paz não vem de fora, não nasce apenas quando o céu está azul, não é um empréstimo divino. A paz é uma virtude que construímos dentro de nós, sobretudo quando o céu está nublado de problemas e seus alicerces estão na consciência tranquila por estarmos lutando contra o que nos impede de crescer e ser feliz. Vejamos agora quem foi a ouvinte sorteada no programa de hoje, entre os que ligaram e que vai levar um exemplar do livro Nas Trilhas do Umbral, Leila Eulália, autoria do Espírito Ariel, recebida pelo médium Mônica Guieiras Cortá. E atenção que o livro sai para Sheila Alves de Araújo, residente no Jardim Morada do Sol, aqui em Garça. Nossos parabéns a Sheila, obrigado pela sua participação. E você pode retirar o seu livro na Loja Leves de Garça, na Rua Minas Gerais, 148, no centro da cidade.
nesta semana, de segunda a sexta, no horário comercial. E prezado ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas adquiram cada exemplar por apenas R$20, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas. Para ter mais informações ou se associar ao clube, fale com a Luciane pelo celular 988-130905. Repetimos, 988-130905, código 14. Queremos lembrar, mais uma vez, nossos ouvintes, que o Caminho de Damasco retornou a todas as atividades, todas as reuniões presenciais no período da noite, segunda, quinta e sexta-feira, às 20 horas. Caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo a sua amável audiência e atenção. E atenção, ouvinte, não desligue nem desconecte da internet. Permaneça aqui na Universitária Web para assistir logo em seguida o programa Perspectiva com a Sônia e o Vitor, comentando temas da atualidade. Após o Perspectiva, na sequência ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira e História de uma Mensagem, com a equipe do grupo Os Mensageiros, comentando cartas psicografadas por Chico Xavier. Momento Espírita voltará no próximo domingo às 11h30, se Deus quiser, por este mesmo canal, e aproveitamos para agradecer a gentileza da sua atenção e desejar saúde e paz a você e a todos os seus, neste dia e em todos os dias de sua vida. E para encerrar a edição de hoje, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá porventura lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto, e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? À mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada como agora acontece
ao teu pai e à tua mãe. Crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como teu, igualmente dirás: ah, meu filho,